Bom dia a todos. Sim, é com grande alegria que hoje estamos realizando a terceira jornada de fraternidade em redes de cooperação. Esse evento ele veio integrar o nosso não só calendário, mas em nível institucional, trabalhar exatamente a identidade da nossa universidade. E por isso, fraternidade, porque nos inspiramos sempre no tema da campanha da fraternidade, proposto a cada ano pela nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E esse ano é exatamente sobre fraternidade e educação, trazendo aqui presente exatamente o mundo da educação, o ensinar com sabedoria e exatamente educar aí trazendo através do amor. Então, palavras de sabedoria, que não é só o conhecimento acumulado, mas é o saborear o bem, as coisas do bem, é exatamente a realidade que está à nossa volta. E por isso se integra aqui conosco nesse momento a terceira série do ensino médio, do Colégio de Aplicação, sendo o ensino médio, trabalhamos esta realidade do CAUCP Solidário, que é exatamente um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo desses anos aí. Aqueles que já estão há mais tempo conosco já têm presente a música que hoje nasce a civilização do amor, hoje nasce uma nova civilização, que é exatamente a partir desse olhar do respeito, da busca da paz, desse meu comprometimento com o outro, e no que eu puder estar ajudando e participando das atividades em nível institucional, como aqui já fizemos em um outro momento, ao trabalhar o extraordinário a combater o bullying. Quem venceu aquele concurso da época foi essa turma, foi exatamente a um colégio aqui próximo, que é do Morém, de Nossa Senhora da Glória, e ali pôde também partilhar com os outros colegas da mesma idade, exatamente essa experiência, o conteúdo e as orientações. Depois passamos a abraçar fraternalmente o educandário Terra Santa, que está aqui bem próximo de nós, e que, de fato, é sempre uma ponte, junto com eles, através do colégio, e ali as atividades que são realizadas. Bom, isso tudo nos ajuda também, dentro da própria universidade, a olhar e perceber aquilo que nós temos de bom que podemos oferecer. Por isso, a fraternidade em redes de cooperação. É exatamente o nosso papel, a nossa missão, junto àqueles que caminham conosco, seja hoje em nível temporal, sejam aqueles que também vierem depois, que vão usufruir do bem que nós plantamos e realizamos. Quero acolher aqui a todos da mesa, a professora Lúcia Moreira, que é do nosso programas, na verdade, de mestrado em psicologia e também do mestrado e doutorado em educação. Eu confiei a ela essa missão de reunir aqui conosco o padre, à minha esquerda, padre Rafael Fronazier, que é da Universidade Católica de Salvador, o irmão Jardelino, que é também reitor, e creio eu diretor também do colégio, que é da Unila Salle, e o Colégio Abel, de Niterói, e que é nosso professor aqui, junto ao mestrado e doutorado em educação. O nosso professor convidado, Antônio Jorge, que é da Universidade de Fortaleza, que veio aqui participar conosco, trazendo aí a contribuição na reflexão no que diz respeito à questão da educação, família, sociedade. Sejam, então, todos bem-vindos. Eu dou por aberta esta sessão em que nós trabalhamos aqui a terceira jornada de fraternidade em redes de cooperação.
Saúdo o magnífico reitor da Universidade Católica de Petrópolis, os colegas de mesa, o vice-reitor, pró-reitores, diretores dos centros, os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, os docentes, os estudantes, os diversos colaboradores da OCP e demais presentes. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Lúcia Vaz de Campos Moreira, trabalho na OCP há pouco mais de um ano, como o padre falou, né, atuando nos programas de pós-graduação em educação e em psicologia, além de colaborar na extensão da graduação em psicologia. A pedido do reitor, propus para esta terceira jornada da fraternidade em redes de cooperação a mesa Educação nos contextos familiar, escolar e religioso, tendo em vista que a campanha da Fraternidade 2022 tem como tema Fraternidade e Educação e como lema Fala com sabedoria, ensina com amor, que é de Provérbios 31, 26. A educação é algo muito relevante para as instituições católicas, como a Universidade Católica de Petrópolis, e ela visa promover o conhecimento, as capacidades e o pleno desenvolvimento, não apenas de crianças e adolescentes, como ocorre no colégio de aplicação, né, e aqui muitos de vocês, mas também de jovens e adultos, como se dá na UCP, e de idosos, como desenvolvida pelo Núcleo de Atendimento ao Idoso. É importante destacar que todos os docentes e os diversos colaboradores, desde o pessoal de segurança e limpeza, equipe administrativa, financeira e de secretaria, todos, né, são educadores dos diferentes estudantes aqui matriculados. Na mesa interdisciplinar de hoje, teremos as apresentações de 3 professores, o doutor Antônio Jorge Pereira Júnior, que é da Universidade de Fortaleza, a Unifor, o doutor Jardelino Menegatti, da UCP, e o professor Rafael Cerqueira Fornazier, da Universidade Católica do Salvador. Passo a palavra primeiro ao professor doutor Antônio Jorge Pereira Júnior, que é doutor, mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de São Francisco, pela Universidade de São Paulo, Largo de São Francisco. Ele é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza e também é docente da graduação e da pós-graduação Lato Sensu em Direito da referida universidade. Então, professor Jorge, tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui essa manhã pela temática em si, um tema importantíssimo para todos nós, né, para a sociedade, e que tem muito a ver com a missão dessa instituição também, na verdade, na Conexão Plena. Então, eu saúdo o magnífico reitor, Padre Pedro Paulo, uma satisfação estar aqui, conhecendo a instituição, Padre Rafael, a Lúcia, que me convidou, conhecia, irmão Jardelino, satisfação estar com todos aqui. Eu havia comentado como a nossa plateia tem alunos do terceiro ano, né, do ensino médio, e graduandos e pós-graduandos também, então vou tomar a liberdade de ir à frente para conversar com vocês de um modo mais próximo e consigo também ver os colegas à mesa. Então, com licença. Bom, eu trabalhei com a professora Lúcia ano passado no projeto, que foi uma encomenda do Ministério da Família, dos Direitos Humanos, e era patrocinado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, né? E ali nos tocou tratar da preparação de um material que serviria, que vai servir, para que as escolas possam receber depois, né, um background, uma assistência desde os poderes públicos, e conseguir transmitir para os pais e alunos quais são os direitos, né, das crianças, dos adolescentes, relativamente à educação, e dos pais na tarefa educativa, e a perspectiva pedagógica e psicológica também, dessa formação que se tem acesso a partir das escolas. E aí nos conhecemos ali, com a professora Lúcia, e dizia que a minha era a parte mais chata, que era a parte jurídica. Então tem a pedagogia, tem a psicologia, tem a comunicação e tem o direito. O direito parece que vem para regulamentar as coisas, né? Então vamos tentar falar um pouquinho desse papel do direito, nessa dinâmica da temática hoje aqui preparada e pensada. Então eu vou começar com uma pergunta para vocês, para a gente chegar ao ponto que eu pretendo levar vocês, né, a refletir. Quem daqui dessa plateia já comeu um boi? Levanta a mão.
Um boi. Com 2 pessoas, 3, algumas... Inteiro. Só uma parte. Tá. Quem já comeu 2 bois? 3. Impressionante. Quase todo mundo aqui é vegetariano, pelo jeito. Não é? Um boi. Já comeram... Vou mudar a pergunta. Quem já comeu bife? Levanta a mão. Tá. Vocês comeram bife há 20 anos. Vocês acham que comendo bife em 20 anos de idade, 15 anos, não deu um boi? Ou deu mais de um boi? Então, ou seja, o que eu quero chegar com essa imagem? Cada um de nós, se a gente perceber, a gente vai, ao longo da vida, né, adquirindo, consumindo coisas. Que, se eu somar aquelas coisas pequenas ao longo do tempo, eu tenho algo monumental, gigante. Então, eu aposto que vocês, apesar do tamanho, comeram mais de um boi. 2, 3, talvez até 5, alguns 10 bois, pode ter comido ao longo da vida, até aqui, não é? E qual que é a ideia, no fundo? A gente trabalha o conhecimento dessa forma, a gente vai assimilando por partes, e aquilo vai, de certa forma, nos compondo, como alimentação também, e vai nos fazendo crescer. E ao longo do tempo, a gente vai, por sucessão de conhecimento, ampliando a nossa visão para ter um panorama, um conjunto maior. Então, vocês estão no ensino médio, vem o ensino universitário, vem a pós-graduação. Cada etapa dessa formação, você agrega um conhecimento e faz conexão, faz relação entre aquilo que já havia aprendido. E assim vai avançando. E a nossa vida é assim. E para organizar a vida em sociedade, o que nossos antepassados fizeram? Vão pegando aquela experiência recolhida e vão guardando de alguma forma que possa transmitir como herança para a geração seguinte. E pegam esse conhecimento e organizam de tal forma que ele possa nos ajudar no dia a dia, que a gente possa ter uma vida mais harmônica, passe, portanto, de algumas preocupações para outras ocupações. E o direito, ao regular a vida em sociedade, ele faz isso. Ele, como que é a ciência que vai captar, né, digamos assim, os modos de viver mais adequados e vai regulamentar, vai traduzir em normas. Parte dessas normas que descrevem como funciona a sociedade vão ser escritas. Havia um direito positivo. Ao estar escrito, nos facilita a compreensão, a assimilação desse modus vivendi, que é melhor para cada um de nós em sociedade e melhor para cada um de nós individualmente falando. Então, a missão do direito nessa parte ligada à educação é tentar estabelecer quais já são, né, os conhecimentos assimilados ao longo do tempo que devem reger o nosso comportamento daqui em diante para facilitar a interação entre a sociedade, entre a escola, entre a família, na educação de cada cidadão. Então, o direito vai regulamentando isso, vai tentando descrever. E, ao mesmo tempo, cabe ao direito olhar o que está acontecendo de problema e pensar como resolver esse conflito. Conflitos podem surgir na interação entre as pessoas. E a academia, a instituição de educação toda, ela tem que olhar para isso e oferecer propostas, modelos, teorias, né, que possam, talvez, servir a organizar essa pequena confusão que pode surgir dos conflitos. Mas toda a evolução das ciências nasce a partir de uma necessidade concreta, de um conflito, de uma dificuldade. E aí ela vai tentar regulamentar, vai tentar trabalhar essa matéria e oferecer uma proposta para que aquilo possa se compor e assim a gente possa passar para o próximo capítulo para outras necessidades. Então, nessa perspectiva é que a gente tem a vantagem, a cada tempo, de ter como herança aquilo que no passado já pensaram e nos legaram como conhecimento que possa facilitar a nossa percepção. Ainda na imagem do boi que eu dizia para vocês notarem, vocês comeram bife. Quer dizer, alguém teve que criar o animal, alguém teve que alimentar o animal, alguém teve que abater o animal, alguém teve que preparar depois, né, Então, vocês podem ter comido, sem saber, um boi que veio, não sei, do norte, do nordeste, do sul. A gente não sabe. Quem sabe até do exterior, uma carne argentina, o que seja. Se você notar, há uma conexão, portanto, né, de solidariedade e de cooperação em toda essa tarefa, assim como no conhecimento. Cada um de nós está aqui porque outros no passado, como eu dizia, guardaram, assimilaram coisas, organizaram o pensamento, puseram de forma didática para chegar até aqui. Nesse contexto, a ciência, o que elas fazem? Elas pegam uma parte do conhecimento e se detêm ali para poder aprofundar e verticalizar. Aí nós vamos ter aqui, né, a faculdade de Direito, faculdade de Pedagogia, uma faculdade de Psicologia, né, então vai diversificando. Depois os ramos de atuação, pessoas que vão atuar na educação, pessoas que vão atuar na área de serviços, né, outros serviços, além da educação, na área de produção de conteúdos, produção de alimentos, etc. Então são várias áreas que vão atuar para que a gente possa viver bem em sociedade, né? Essa é a ideia.
Então, o que acontece? Dentro da área da antropologia, né, o professor Rafael, o padre Rafael vai falar um pouco mais disso depois, a gente pode notar do conhecimento adquirido que cada pessoa tem como que 3 dimensões no seu ser, através das quais ela interage, que é a inteligência, a vontade e a afetividade. Pela inteligência, eu entendo que as coisas são. Pela vontade, eu assimilo o que é bom e quero incorporar a mim. E pela afetividade, eu tenho a satisfação dos sentidos, dos sentimentos, uma certa interação que gera um certo gosto. É interessante para facilitar a gente entender a diferença entre inteligência, vontade e afetividade, né? E aqui fica o seguinte, veja, são 3 dimensões, eu falava, né? Inteligência, vontade, afetividade e uma só pessoa. A chave do que eu vou falar nos próximos 10 minutos é 3 e 1. 3 e 1. São 3 dimensões de uma única pessoa, de um único ser. Então, por exemplo, quando eu falo o verbo, vocês vão me dizer, vou falar um verbo, vocês vão me dizer intuitivamente, inteligência, vontade ou afetividade. O verbo é pensar. Qual dos 3 que atua? Inteligência. Agora o verbo é gostar. Afetividade. Agora o verbo é querer. Vontade. Tá? Então, uma coisa é gostar, outra é querer, outra é pensar. Então, eu tenho ações aí. E aí, observando as pessoas ao longo do tempo, eu vou entender depois, né, quais são as ações que eu posso atribuir a cada uma dessas dimensões. Mas veja, essas dimensões, o que é? Um modelo teórico para explicar como a gente funciona, como a gente é. Né? Além disso, eu vou depois, pela filosofia, perceber quais seriam aquelas regras básicas da convivência humana, como as pessoas vivem, como é melhor viver. Né? E nessa perspectiva, por exemplo, se descobriu a lei natural, que é assim foi, né, reconhecida no passado como sendo aquela dimensão que descreve quais são as condutas humanas mais conformes à própria natureza, ao próprio modo de ser. Então, por exemplo, quem tem um equipamento qualquer, você compra o equipamento, vem um manual de instruções. De certa forma, ele foi pensado, portanto, por alguém que o criou daquela forma, e para facilitar o manuseio, o melhor aproveitamento, a pessoa criou o manual de instrução, como funciona. Então, a filosofia, a antropologia, ao pensar no ser humano, vão descobrindo como que é essa criatura, portanto, algo que foi criado por um ser pensante, funciona e rende mais para si própria. E é nesse contexto que vai chegar depois a identificar o que é a conduta adequada. Né? Na perspectiva da formação católica, por exemplo, há uma visão muito clara e muito profunda e muito completa do que é mais adequado para a pessoa ser feliz. As regras que virão depois, portanto, decorrem dessa percepção do que é mais oportuno para ser feliz. Então não foi criada uma regra depois, ao fim, descrita uma regra para te perturbar, é para te ajudar. Como você, por exemplo, quando pega o Waze ou pega um Google Maps e descobre um mapa, aquilo é para te ajudar a chegar onde você quer ir. É a sua finalidade. Não é? Ah, não gosto do Google Maps, que absurdo, você que está me impondo. Não, é uma proposta do melhor caminho para você atingir. Parece merchandising aqui, né? Então vamos pensar os aplicativos de orientação. E assim, a orientação que se recebe, uma perspectiva até religiosa também. Né? Aqui no caso também o padre Rafael vai falar um pouco disso, né? O irmão Jairino também, imagino, vai falar sobre isso. Então a escola, ela vai nos guiando, por sua própria, vai nos facilitando a percepção de guias para a nossa própria vida, para chegar à verdade, chegar à bondade, chegar à beleza. Quando eu falo verdade, eu falo o objeto final da inteligência. Quando eu falo bondade, eu falo o objeto final da vontade. Quando eu falo beleza, o objeto final da afetividade. E tem coisas na nossa cabeça que se misturam, se confundem. Então a formação vai nos ajudando a depurar também as nossas confusões. Não é? Quem daqui alguma vez já comprou um produto e depois chegou em casa, poucas horas depois se arrependeu? Levanta a mão. Quase todo mundo. Parecia que era a sumidade, de repente viu que não era. Então, a nossa cabeça é assim, a gente às vezes pega certas coisas, certas ideias, parece que é, não é, deu errado, me arrependi. Por isso que a gente tem que reconhecer que a gente pode errar na percepção, na avaliação, na decisão, e a gente vai se corrigindo. O natural é a gente corrigir. Né? Pois bem, então o direito que ele vai fazer, olhando essa experiência do passado, olhando esses conhecimentos acumulados, vai tentar organizar a vida em sociedade, colocar regras mais claras para nos ajudarem a gente não cometa erros que no passado se fizeram. Então, portanto, que eu possa avançar no conhecimento e percepção daquilo que é bom. E é nesse contexto que a gente começa a pensar o seguinte, falava 3 em 1. Né? Que a gente observa na sociedade como um todo, né? Que na formação da pessoa, a principal entidade é a família, é a primeira. Não é? Ela nos antecede, e quer queira, quer não, você é um fruto dos seus pais, deseje isso ou não. Então, naturalmente, nós já nascemos dentro de um contexto que nós não decidimos por ser assim. Nós somos feitos assim. E é a parte daí que eu trabalho.
Então, negar, por exemplo, essa origem é algo que mostra uma certa falta de adequação da inteligência à realidade. Pois tem gente que nega hoje em dia. Nega e faz você criar outras teorias furadas sobre isso. Negar a minha condição que eu nasci pelo DNA, o que ela determina de certas condutas mais adequadas a mim, tem gente que nega que isso exista. Por outras intenções, por outros interesses, digamos assim. Então, tem que ter essa informação que nos ajuda. Agora, a despeito de eu ter um modo de ser dado pela natureza, eu posso ter, de certa forma, alguns outros modos que me atraem. Então, você tem que entender o que é, o que deveria ser, como é que eu posso trabalhar diante de um contexto qualquer que aconteça na minha vida para poder me ajustar àquilo que me convém, enquanto pessoa humana, dessa forma. Pois bem, então, a sociedade ela é formada por famílias, por pessoas, as famílias interagem, né? E depois se criou uma figura política chamada Estado. O Estado ele vai também nos servir. A função do Estado, da família, é servir a pessoa humana. Agora, qual que é, entre Estado e família, quem vocês acham que tem maior poder e maior dever de cuidar da criança? Quem acha que é o Estado, levanta a mão. Quem acha que é a família, levanta a mão. É a família. Então, no direito, quando vai regular a relação entre Estado e família, que ambos devem cuidar da pessoa e da sua educação, tem que atribuir a competência originária principal para a família. Interessante, né? E o Estado, portanto, deve ajudar. Agora, o Estado sozinho, digamos assim, é uma figura para a gestão macro-política. Agora, quem vai estar mais próximo da gente? É o Estado ou a escola no dia a dia? Quem acha que é a escola, levanta a mão. Quem acha que é o Estado? O pessoal ficou na dúvida agora. Mas vou explicar. Vocês, no dia a dia de vocês estão numa escola, basicamente, não é isso? Na universidade. Então, estão de ensino. Então, a questão de ensino, ela representa, nesse conjunto, né, daqueles círculos concêntricos que nos envolvem, a segunda dimensão, porque ela representa a sociedade civil. Então, tem ali, no caso, a pessoa, ao redor dela, primeiro, a família, segundo círculo, sociedade civil. O que fala sociedade civil? É a escola, é a comunidade religiosa, a religião. Então, nós temos assim, três ciclos concêntricos. Pense em 3 ciclos, um núcleo ao redor, né? 3 ciclos. Está aqui você no meio. Sua família, primeiro. Segundo, a sociedade civil. Escola, religião, por exemplo. Né? Depois, as outras atividades ao meu redor. O bairro onde eu estou, as pessoas próximas. E no terceiro círculo, o Estado. O Estado é uma figura artificial. Quer dizer, foi criada por nós, pela sociedade civil, para poder gerir os interesses de toda a comunidade. E para poder deixar mais claro como que essas entidades têm que se relacionar para cuidar daquela pessoa que está no meio, que é o foco, que é o centro da existência e tudo mais. Então, é nesse contexto que a gente vai ter nas leis a regulação das relações também entre família, escola, religião, Estado, para promover o bem da pessoa. E o bem comum, o bem geral de todos, que tem que se coordenar. Cada um de nós é uma pessoa irrepetível, é um indivíduo, é um núcleo, tem um DNA único. Não terá outra pessoa igual na história humana, é só você. Então, nesse contexto, cada um tem que ser respeitado e valorizado na sua própria pessoalidade. Por outro lado, cada um de nós integra a sociedade a qual está colocado. Veja a importância da sociedade, a formadora de cada um de nós. Imagina que uma pessoa tivesse 2 filhos, gêmeos. Um deles é criado aqui em Petrópolis e o outro é criado numa fazenda afastada, sem contato com ninguém, absolutamente ninguém. Só dão comida para ele, quase como se fosse um animal. Passam 18 anos. Um deles está estudando aqui, está na faculdade aqui, entrou na faculdade de filosofia aqui em Petrópolis. O outro, 18 anos, é quase um bicho. Qual dos dois é mais livre, na opinião de vocês? Quem tem mais liberdade? Quem acha que é o que foi criado na fazenda, levanta a mão. Quem acha que é o que foi criado na cidade? O que passa na nossa cabeça? Que a gente foi dotado de conhecimento suficiente para poder avaliar, decidir e escolher. Se eu não tenho educação, eu não consigo fazer isso. Se a educação é mal dada, mal feita, ela me atrapalha também na percepção e na escolha. Não é? Então, por isso que a gente percebe que falava da lei natural, uma série de princípios do modo de ser da pessoa, que leva à felicidade, e tem modos de educar.
Então, certas perspectivas educativas vão legar para você menos capacidade de pensar e escolher conforme o teu bem autêntico. E aqui está uma perspectiva, que é uma formação que se reputa cristã, ela vai te legar uma visão que se presume mais completa e mais adequada para você ser feliz. Outros têm uma visão contrária a isso e vão apresentar outras propostas. Quiçá não vão ser tão completas, quiçá até vão te desviar eventualmente. É importante saber disso. Mas é bom que eu entenda com a inteligência o que essa proposta traz. Porque às vezes eu acho que eu já sei, mas não sei. Parece que eu sei, mas eu não tenho conhecimento. Né? Que é a velha história. Quando vem um turista para Petrópolis, ele logo quer conhecer os pontos principais da cidade. Quem mora aqui, como mora aqui, às vezes Então, às vezes o turista acaba conhecendo mais do que vocês que moram na cidade. Porque ele vem com foco, com a missão. Então, assim é o conhecimento. Quando eu me dedico com interesse concreto a aprofundar, eu tenho outra perspectiva. Então, a própria perspectiva da fé católica, por exemplo, a quem se coloca a aprofundar, tem uma visão totalmente diferente daquele que simplesmente era católico e não aprofundava no conteúdo. Pois bem, essa instituição de 2000 anos tem uma proposta para apresentar quem é o ser humano, qual é o melhor caminho para ser feliz. Como eu vou formar inteligência, vontade e afetividade. E muito disso, como está fincado na realidade, depois os estados, o âmbito político vai retomar esse conteúdo e vai regulamentar, vai facilitar. Então, grande parte do que hoje está regulamentado nas leis no Brasil em matéria de relação família, sociedade e Estado decorre da doutrina social católica, que fala de 3 princípios, falava 3 em 1. Solidariedade, subsidiariedade, cooperação. E essa terceira palavra tem tudo a ver com o nosso tema aqui. Então, solidariedade. Nós somos membros de uma sociedade, nós nos ajudamos mutuamente. Tanto de imediato a nossa família, primeira sociedade, quanto a família em sentido amplo, tios, tias, depois os vizinhos, depois a escola, depois o hospital próximo da minha casa, a polícia, entidades que vão me ajudando a uma solidariedade. Agora eu tenho que entender que cada entidade dessa tem que atuar num determinado campo. Ela não pode atropelar e entrar na competência do outro. Então, por exemplo, a educação dos filhos. Poderia, digamos assim, uma entidade alheia à família se impor aos pais? Não. Então, a competência originária é dos pais. E é por isso que agora vamos lá para as leis. Na Constituição Federal no Brasil, lá diz, artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir e buscar zelar os direitos fundamentais da criança e adolescente. E enumera vários deles ali. Olha a ordem, família, sociedade, Estado. Então, um dever que nasce da vida em sociedade, depois é regulado, é posto em lei, para ficar claro que isso aqui é assim. Isso é no mundo inteiro. Família, sociedade, Estado. Na sociedade dizia, está a escola, dentro do âmbito societário aqui, como está também a religião, vão ser tratados aqui adiante. Né? Então, isso está na Constituição do Brasil. A Constituição é uma lei principal que vai regular, né, é a norma das normas. Como que, de certa forma, os temas da nossa sociedade vão ser tratados. Depois dela vem uma série de outras leis abaixo dela, portanto, infraconstitucional. E na nossa matéria aqui, da educação dos filhos, da educação escolar também, tem a ver com a educação de filhos, tem 3 outras normas principais. O Código Civil, que é a regulamentação da vida cotidiana do cidadão. Depois, o Estatuto da Criança e Adolescente, porque é mais específico ainda para quais cidadãos? Até 18 anos de idade. E eu tenho a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala da relação entre escola, família, em prol da criança, adolescente, do estudante que está sendo formado. Então, na LDB, depois vocês, com o tempo, lendo por conta, vão perceber que ela tem regulamentação para os vários níveis de formação, por ensino fundamental, por ensino médio, por ensino superior. Ela vai trazer várias coisas ali, comandos. Antes dela, a Constituição 1 traz também artigo 205. Como é que vai funcionar a relação entre essas entidades na educação? Agora, todas essas normas estão sendo pautadas o tempo inteiro por esses 3 princípios que eu falava antes de vocês. Solidariedade, subsidiariedade, cooperação. Solidariedade é o princípio reitor. Temos que servir e ajudar o próximo. E a vida só se faz assim. Depois, a subsidiariedade, até onde vai a ajuda, senão atropele o outro. Por exemplo, se o Estado quer impor aos pais determinada educação, que os pais não concordam, ele não pode fazer isso. Então, a própria Constituição diz que é liberdade dos pais escolher o modelo de ensino para os filhos.
Agora, a mesma Constituição diz que os pais devem cuidar que o filho tenha formação escolar. Né? Pode ser formação escolar, no caso, na escola formal, e hoje já o STF admite que pode ter o homeschooling também. Precisa regulamentar, criar as regras para que o homeschooling seja praticado sem prejudicar o cidadão que vai receber a educação por esse meio. Então, a regra é para ajudar, para proteger. Agora, às vezes podem criar regras, um modelo equivocado de Estado, que estão abusando, que estão atropelando a família, e aí está errado. Então, por exemplo, a escola não pode se sobrepor aos pais se os pais estão trabalhando para o bem dos filhos. Agora, se o pai está perdido, aí sim é autorizado, mediante a lei, mediante o judiciário, que haja algum tipo de intervenção. Mas até então, o pai é o titular, o pai e a mãe são os titulares da educação, e assim deve ser. Então, a formação religiosa, por exemplo, que eles querem dar para o filho, tem que ser respeitada. Tá? Formação cultural também. A escola não pode entrar de frente contra os pais, ele tem que respeitá-los. E os pais podem, nesse contexto também, na escola, interferir no projeto pedagógico. Podem participar disso daí. Podem se opor que o filho leia certo livro que lhes parece que realmente não dá. E provando que realmente aquele livro não está de acordo com os princípios que a LDB estabelece também, ele pode pedir que ele não seja usado para o filho dele, pelo menos. Né? Então, hoje tem esse embate também. Tem várias ofertas de modelos descritos da realidade, ideologia de gênero, por exemplo. É um conteúdo que muita gente quer impor como sendo aquilo o máximo da ciência. Opa, há uma série de equívocos aí. Quer dizer, não, você tem que negar o que você é, porque você sente que é outra coisa. E basta você sentir para poder ser. Não é verdade. Né? Se a Constituição do Brasil colocar que hoje todo mundo tem direito de voar, não é por isso, ainda que eu tenha um desejo tremendo, me sinta bem voando, que eu vou ter as asas, eu vou ter a potencialidade de fazer sozinho. Né? Então, claro, agora, como administrar, às vezes, sentimentos que eu posso ter adversos, aquilo que poderia ser o melhor para mim. É difícil, é um drama. É um drama. Mas alguém quer dizer que não existe nada que você receba antecedente ao teu desejo. Esse é um modelo, uma proposta que há. Falam, existe sim. Eu falava com vocês, né? Eu só poder, inclusive, ser mais livre se eu recebo informação, conteúdo, educação que me permita melhor avaliar e melhor escolher. Agora, muita gente acaba sendo orientado por uma perspectiva outra. Em vez de eu pensar que eu sou membro de uma sociedade, querem que eu pense que eu sou um ser isolado e tudo que eu penso, tudo que eu desejo tem que se sobrepor a todos. É falso isso. Mas tem muita gente que cria modelos assim. Né? Então a pessoa nem sequer se entende. Eu sou um ser individual, uma perspectiva também social. Então tem a liberdade, mas ela está inserida num contexto concreto. Né? E assim vai. Então o direito regula tudo isso. Então o Código Civil vai trazer as relações cotidianas, o Estatuto da Criança e Adolescente, regras focadas para esse público, LDB, a relação entre escola, os deveres da escola na formação da pessoa. E como que ela vai interagir também, no caso, com os pais. Né? Nesse conjunto. Então, a partir dessas dinâmicas, né, eu falava 3 em 1, eu falava 3 partes, 3 dimensões, inteligência, vontade e afetividade da pessoa. No direito tem a Constituição, depois 3 normas abaixo, Código Civil, o Estatuto da Criança e Adolescente e LDB. Lendo tudo isso, se informando, entendendo a dinâmica, eu consigo melhor, né, compreender a minha sociedade, compreender onde eu vivo, os meus direitos e aplicá-los. E aí sim, aí a cooperação, que é o terceiro princípio que eu falava, né, solidariedade, cooperação. Cooperação o que é? Em tudo aquilo que nós temos competência comum, deveres comuns, nós vamos trabalhar em conjunto. Vamos cooperar, operar juntamente. Não é? Na subsidiariedade, uma entidade vai dar uma cobertura, uma ajuda para outra que não consegue sozinha cumprir a sua função. Um subsídio, uma ajuda. Vem da palavra subsidiária cortes, que era a parte do exército romano que ficava na retaguarda para ajudar aquela outra que estava na frente de batalha. Então ficava uma parte subsidiária. A outra está sofrendo um ataque, essa vinha e ajudava. Então, se uma família, por exemplo, não consegue ter educação adequada, cabe ao Estado ajudá-la, mas não suprimi-la, não substituí-la. Aí era um abuso do Estado. Então, subsidiariedade fala, você ajuda quando precisa, mas jamais atropele. E é nessa lógica que também o próprio direito é regulado, né, que a família tenha a primazia, tenha a prioridade. Mas a gente nota que tem gente que tem modelos que o Estado tem que mandar e acabou. Tem que ser esse modelo. Querem fazer você engolir o modelo educativo que não convém. Aquela família que não é adequado. Pois há gente que ideologicamente quer fazer isso também com as famílias. Como que neutralizar a família. Já ouviram por aí alguém falar, não, tira a criança da família e põe na escola, a escola que vai educar. Não. A escola colabora. A escola ajuda. Mas ela não substitui a família. Jamais o fará.
Tá? Então, certas condutas... Então, por isso que a escola também vai ajudar depois os pais, pela solidariedade, a buscarem melhor formação para eles, enquanto pais, formarem melhor seus filhos. Também isso acontece. E tem vários órgãos que depois o Estado vai criar para ajudar também a família e ajudar essa criança. Conselho tutelar. A ideia do conselho tutelar é isso, é ajudar. Né? Toda a parte do juizado vinculado à criança e adolescente é ajudar também. Juizado específico só para temas de família. É para ajudar a família, não é para destruir. Mas alguns modelos que estão por aí, às vezes, querem fazer destruir. Então, existe esse embate hoje na sociedade civil. É bom a gente saber. E no direito também, porque o direito é formado, ele é, de certa forma, materializado em regras postas, que são feitas no âmbito legislativo, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, na Câmara Municipal, as regras saem dali. Então, muita gente leva as suas teorias, seus modelos, e quer votar para que seja aprovado, ou seja, para que haja investimento de recursos e de poder para fazer que essas regras sejam aplicadas. Agora, se essas regras estão equivocadas, o que vai se aplicar é a deformação da sociedade. Então, para vocês, estamos de ensino, já encerrando, né? É importante entender que nem hoje, no dia de hoje, refletir no que vai ser falado, pensar um pouquinho qual é o papel de cada uma dessas várias ciências, né, ou dessas várias áreas, né, no caso, na psicologia, a religião, né, a educação, né, enquanto ciências também, para que a gente possa ser melhor formado. E ao ser melhor formado, a gente tenha maior liberdade, capacidade avaliativa de escolha, e possa ser, portanto, orientado àquilo que vai nos fazer mais felizes. Que não nem sempre é aquilo que eu desejo, mas aquilo que me convém. Né? Porque às vezes vamos pensar o seguinte, às vezes eu desejo a morte de alguém porque eu estou com raiva. Se meu desejo virasse realidade, quantas pessoas restaurariam na minha casa? Já teve raiva da mãe de vez em quando? Do irmão? Tive raiva, desapareceu. Senti raiva, desapareceu outro. Quem restaria? Então, não é o desejo, é o sentimento que vai guiar a principal, é pela inteligência. Qual que é a verdade? O que é bom mesmo? E nem sempre o que é bom é gostoso. Quem daqui gosta, por exemplo, mastruz, não já comeu mastruz? Sabe o que é mastruz? Mastruz com leite é uma erva, um vegetal que é muito bom para o fígado e para outras coisas. Agora, o gosto é horrível. Quando você tem certas doenças, se fala, come mastruz, tome mastruz batido com leite. Você toma porque é bom, não é porque é gostoso, mas te faz bem. Então, muitos medicamentos não são gostosos, mas nos fazem bem. E tem comidas que são muito gostosas e não nos fazem bem. Então, racionalmente, eu tenho que me guiar para aquilo que é bom. Aí, aquilo que é bom, eu pego o que é mais gostoso, sem dúvida. Né? Dá para entender? Porque, às vezes, se eu vou só pelo gosto, eu erro, eu me equivoco. O meu desejo pode me levar à autodestruição, inclusive. Né? Então, é mais ou menos essa, acho que é uma ideia introdutória. E o direito vai tentar, depois, captar tudo isso dessas várias ciências e traduzir em normas que possam orientar a nossa vida para sermos melhores e mais felizes a partir daí. Eu tenho que ter referências boas, senão eu vou criar leis equivocadas, esdrúxulas, que vão prejudicar a sociedade. E a briga está aqui. Que modelo você tem do homem, da pessoa humana, da criatura, da felicidade? Se meu modelo está correto e eu traduzo isso em leis, o direito é maravilhoso. Se não, eu traduzo em leis coisas que são ruins, eu faço um mal terrível para a coletividade. Então, o direito nessa matéria, né, da cooperação também, ele vai facilitar ou dificultar a cooperação segundo as normas feitas para que isso aconteça, estejam ajustadas àquilo que é o melhor para a pessoa humana. E nesse âmbito, como eu dizia antes, há uma perspectiva cristã que ela tem um modelo que é imbatível e já está comprovado ao longo do tempo. Agora, há muita gente que não conhece de modo adequado, pensa que sabe como esse modelo funciona, reproduz ideias equivocadas e isso acaba não levando ao fim que ela pretendia. Ela está usando o Google Maps de modo errado, ela pôs o endereço errado, então não vai chegar no lugar correto. Né? É um pouco essa ideia, acho que de manhã vamos ouvir os demais expositores, né, que vão tratar dessa temática por âmbitos, né? E todos eles estão unidos 3 em 1, tá? Que é as 3 áreas, pedagogia, psicologia, né, a religião, unidas na descobrir o que é melhor para cada pessoa, como que interage também essas várias dimensões da nossa vida, da nossa sociedade, da coletividade. Dá para pegar as ideias assim? Tudo bem? Muito bem. Então, eu paro por aqui. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Antônio Jorge. E passamos de imediato à fala do professor Dr. Jardelino Menegatti, que é licenciado em Pedagogia pela Universidade La Salle de Canoas e em Ciências e Matemática pela PUC Rio Grande do Sul. E é bacharel em Teologia também pela PUC Rio Grande do Sul. Ele é mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília,
doutor em Educação pela Universidade La Salle de Canoas, doutor em Administração de Empresas pela Universidade da Empresa em Montevidéu, Uruguai, pós-doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCP, reitor da Unila Salle do Rio de Janeiro, diretor do Colégio La Salle Abel e da Escola La Salle Rio de Janeiro. Então, professor, a palavra. Obrigado, professora Lúcia. Bom dia a todos. Saúdo o reitor e, na pessoa dele, saúdo os demais membros aqui da mesa. Também quero saudar todos vocês que estão aqui presentes, meus colegas professores daqui da UCP, alunos do Colégio de Aplicação, estudantes universitários, todos aqueles que estão nos assistindo pela TV UCP, a minha saudação. Assim como o professor pediu para licença para sair da mesa, eu vou pedir também licença para sair da mesa, para ir no púlpito, em função de que o tempo que nós temos não é muito, e só para dizer que eu tenho preparado 10 páginas para vocês aqui, mas não vou usar as 10 páginas, porque estaria passando do meio-dia, e isso não é nada bom. Vou tentar fazê-lo isso, talvez em 15 minutos, para que a gente não se alongue demais. A temática em que, vamos ver se vai funcionar, deveria estar funcionando. Não está chegando lá. Estou apontando para lá. Opa, chegou. Bom, olhem a temática que está prevista, então, para nós trabalharmos aqui. Eu quero dizer que isso, das 10 páginas, vai ser depois o capítulo do livro que a professora Lúcia nos pediu. Eu vou usá-las naquele momento. O esquema que eu previ para trabalhar com vocês... Opa, o que está vendo? Opa, funcionou a primeira. É no projetor, talvez? Ah, bom. Só para vocês entenderem... obrigado. Só para vocês terem a visão daquilo que eu pretendo trabalhar aqui com vocês, está ali, ó, uma pequena introdução. Eu vou falar sobre as instituições de ensino. Vocês vão se contextualizar, se sentir dentro de uma instituição, seja do colégio, seja da universidade. A família, vou mencionar, já foi falado aqui. Também o estudante, aí nós vamos nos sentir caracterizados como a nossa função de estudantes, professores, a importância da educação, a situação da educação no Brasil, considerações finais. Esse é o esquema. Mas vamos ver o que nós vamos chegar a avançar. Opa, agora parece que está indo mais rápido. É demais. Então, olha aqui, ó. O que vocês estão vendo escrito ali? O professor que me antecedeu, ele falou de que toda a educação está fundamentada através de um artigo, inclusive ele citou esse artigo, o artigo 205 da Constituição Federal, que diz aquilo, ó, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu vou retirar 3 ideias, assim, muito rápidas disso que está escrito ali, ó. Ele está dizendo o quê? 3 objetivos básicos. Primeiro, a educação precisa garantir o pleno desenvolvimento do indivíduo. Segunda ideia, prepará-lo para o exercício da cidadania. Qualificá-lo para o mercado de trabalho. Podíamos dizer que esses 3 objetivos, eles são objetivos da instituição da educação superior, da educação básica. Ela precisa preparar o indivíduo no seu pleno desenvolvimento.
mas a família também colabora, a sociedade também colabora. Também prepará-lo para o exercício da cidadania. Quem ajuda é o Estado, é a escola, mas também a família está colaborando nisso. Qualificá-lo para o trabalho, aí nós precisamos entrar naquilo que é mais formal. A educação, a instituição de ensino tem esta responsabilidade. Vamos ver aqui, ó. A educação acontece de forma formal e informal. Esse momento que nós estamos exercendo agora é um momento formal. Alguém está oferecendo um conhecimento e vocês estão aqui tentando aproveitar aquilo que está sendo apresentado, né? Então, existe essa educação chamada formal e informal. A formal é essa da educação da escola, que possui reconhecimento oficial, pode dar uma educação formal à universidade, à escola, isso é uma educação formal. E a educação informal é aquela adquirida por meio da vivência, da interação social. O exemplo do professor, que ele disse assim, 2 gêmeos, um lá na fazenda e outro na cidade. Então, é bem possível que aquele da cidade tenha uma educação formal e outro é aquela educação informal que ele tem através da sua convivência, da vivência social. Vamos avançando. Para as instituições de ensino, então, naquilo que seria o foco nosso aqui, a educação do ensino. A educação do ensino, eu coloquei aí, sim. O que eu coloquei educação do ensino? Dá para enxergar ali? Oferecem informações, conhecimentos para transformar a vida. Em muitos objetivos, ou muita missão de qualquer instituição, ela diz assim, a educação transforma vidas. Isso é verdade. Basta colocar uma instituição de ensino em algum lugar físico, geográfico, que todo o seu entorno se transforma. Mas não se transforma só a questão geográfica, mas transforma principalmente pessoas. Então, nós somos transformados, nos deixamos transformar, tocamos os corações dos nossos professores, nos deixamos tocar, porque a educação transforma. O processo de aprendizagem precisa ser visto com novas lentes, o que implica em questionar os dogmas e as premissas do ensinar e do aprender. Talvez, como nunca, a pandemia nos provocou isso, que a maneira de ensinar e de aprender, ela não é mais a mesma. E certamente vai sofrer mudanças mais aceleradas em função desse tempo que nós vivemos e continuamos vivendo. Aliás, para mim é muito estranho, porque é a primeira vez em 2 anos que não estou usando máscara. Eu estava dizendo para meus colegas aqui, porque ainda em Niterói estamos continuando a usar a máscara nos ambientes fechados, e eu estava chegando aqui usando a máscara, então parece que está me faltando alguma coisa, mas a gente tem que se reabilitar também nesse sentido. A nova escola, ou a nova universidade, estão em construção. O futuro não se adivinha, mas se constrói. Vamos avançando, ver se eu vou conseguindo. Opa! A família. O que eu quero destacar da família aqui? Acho que é importante, e eu acho que foi dito e muito bem dito, que é o berço do ensinar e do aprender. A convivência familiar é a grande oportunidade para as pessoas aprenderem valores e princípios. Eu sei que a escola precisa ensinar e fortalecer valores e princípios, mas os primeiros, eles precisam começar em casa. Eu sei que a gente ensina primeiro a falar, a andar, caminhar, cantar, rezar, que seja, né? Mas quanta coisa que a gente recorda. Eu vou citar uma. Eu posso ir em qualquer restaurante, em qualquer lugar, para fazer uma refeição e nunca vou deixar alguma coisa no prato. Porque aprendi com minha mãe,
ela já não existe mais, já faleceu, mas isso permanece. Você se serve na mesa quanto você quiser, mas não deixe nada no prato, porque tem gente que está passando fome e não tem comida. Isso está internalizado em mim. Então, quanta coisa nós vamos aprendendo na família que permanece. A família e a escola, a universidade, são pontos de apoio e de sustentação, portanto, para o ser humano. Vamos olhar para nós agora? O que eu anotei do estudante? O estudante, ser estudante, e nós precisamos ser sempre estudantes. Não porque sou professor, não preciso ser estudante. Eu preciso ser um eterno aprendiz. É tornar-se uma pessoa que se coloca numa atitude de contínua aprendizagem, que aprende a conviver em sociedade, que aprende a conhecer o mundo, que aprende a conhecer-se a si mesmo, que aprende e compreende a modificar a realidade em que está inserido. Portanto, o estudante é aquele que está sempre em processo de construção, mas ele também vai construindo e transformando o seu entorno, os seus colegas, as pessoas que você convive. Então, o estudante tem essa dimensão. Eu não vou entrar na outra parte ali, mas seria interessante, depois, se vocês quiserem ter acesso ao PowerPoint, o texto que vai ser terminado depois, mas a segunda parte no outro slide, ele diz assim, está muito pequeno, mas quero destacar alguns elementos. A universidade, a escola, a instituição de ensino, para encantar, para motivar os estudantes, precisa se reinventar. Talvez, até o modo como nós hoje estamos fazendo, precisa ser repensado. Porque um que fala e os outros escutam. Por que não poderia ser diferente? Um falando e os outros interagindo sobre a fala. Nós precisamos repensar o modo de ensinar e o modo de aprender. Vamos avançando. Vamos olhar para o professor, para nós mesmos, professores. O professor, ser professor exige muito esforço, que eu diga os professores que estão aqui. Dedicação, preparo, conhecimento, compromisso, comprometimento. É um agente de transformação. Podemos considerá-lo como um dos principais agentes de transformação social. Ele é um formador de opinião. Aquilo que o professor fala na sala de aula, isso vai repercutindo nos estudantes e vai transformando. O professor precisa desenvolver suas habilidades socioemocionais, como o autoconhecimento e a gestão de suas emoções. Nós não somos perfeitos ao nos tornarmos professores. Por isso precisamos nos conhecer e nos trabalhar. Só consegue ajudar o outro aquele que se deixa ajudar. Então nós, professores, precisamos muitas vezes descer do pedestal, da tribuna, dizer que também temos dor, que somos gente. E por isso precisamos nos deixar trabalhar para poder trabalhar melhor. Vamos lá. Importância da educação no Brasil. O que eu escrevi aí? A educação é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. É exercida de forma que o indivíduo desenvolva suas habilidades, adequando-se à sociedade. De acordo com Rousseau, para os filósofos, talvez isso ajude, vamos ver o que diz aqui, Todos nós nascemos fracos, precisamos de forças. Ele diz assim, nascemos, eu não sei se eu mudei aqui, nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo que não temos ao nascer,
e de que precisamos quando grandes nos é dado pela educação. Daria para refletir por demais sobre essa frase de Rousseau. Primeiro, essa dimensão de humildade, que precisamos continuamente estar aprendendo. E a educação, ela nos provoca a cada dia melhor. De acordo com Paulo Freire, para pegar um outro viés, diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Ensinar não é transferir conhecimento, mas é possibilitar que o outro construa a partir do meu desafio. E eu acho que nós, educadores, ensinar através da resolução de problemas, provocar os alunos, isto é uma forma de dar a importância da educação. Me lembro de um professor de física meu, que ele dizia que a matemática entrava pelo dedo. De tanto exercício que tinha que fazer, a gente passava para a cabeça, depois ia para o coração. E não deixa de ser verdade. Eu digo para os alunos, meus alunos que estudam, que dei aula em vários níveis, estudar, o aprender, é esquentar cadeira. Não é sair correndo, porque para poder aprender é preciso também concentração. Vamos lá, vamos para outra. A situação da educação no Brasil, acho que é interessante também alguma... Está aí, já veio? Situação da educação no Brasil. A educação foi fundamental para o desenvolvimento social e econômico brasileiro na primeira década desse milênio. E tem que continuar. A pandemia nos provocou a ter outros olhares, que nós precisamos valorizar ainda mais a educação, para que a educação auxilie na recuperação desse país. O progresso alcançado nas últimas décadas precisa não apenas ser sustentado, mas acelerado. Nós ainda temos o privilégio de estar em uma instituição de qualidade, mas pensemos um pouco em escolas municipais, em escolas estaduais. Pensemos alunos que durante o tempo de pandemia não tiveram acesso à educação. E assim mesmo passaram de ano. Nós precisamos também ter presente isso, que a situação no Brasil é muito desigual. Garantir educação de qualidade para todos continua sendo um grande desafio para o Brasil. Vamos para o final? Eu sei que vocês estão cansados, mas sabem que ainda tem o padre Fornazier que vai trabalhar. Aguentem firme, tá? Vocês estão muito bons, comportados. Considerações finais. A educação no Brasil possui um duplo desafio: finalizar o processo de inclusão, ainda incompleto, e garantir aos incluídos um ensino de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que não está na escola ainda. Eu tive o privilégio de trabalhar no estado do Amazonas. E além de ter a responsabilidade de um grande colégio e uma faculdade, eu era conselheiro do estado do Amazonas. Aí eu conheci o que é a precariedade da educação nos ribeirinhos. A gente não faz noção, quem foi educado como eu no sul do Brasil, de quem trabalha no sudeste, é outro mundo. Então, nós temos muitas pessoas a incluir na escola. E aqueles que não foram incluídos, é preciso qualificar a educação. Eu sei que as instituições que eu trabalho, elas têm o privilégio de ter uma educação de qualidade, e vocês igualmente. Mas fora, gente, não é assim. Toda vez que um educador se manifesta,
ele precisa, estou dizendo isso para nós e para mim, inspirar, levar sabedoria aos estudantes, e o ensino precisa ser feito com muito amor e inspirar-se no Mestre Jesus, que sabia escutar, colocar-se no lugar do outro. O tema da campanha da fraternidade deste ano é maravilhoso. Ensina com sabedoria e educa com amor. Ensinar com sabedoria não é ensinar somente com o intelecto, é ensinar com o coração e é ensinar para a vida esses jovens que você tem na tua frente. Mais do que nunca, hoje, o estudante quer ser ouvido, respeitado e acolhido. É verdade ou não é verdade? Mas não é só estudante. O professor também precisa ser ouvido, a mãe precisa ser ouvida, o pai precisa ser ouvido. Então, exercitar o exercício da escuta é fundamental, porque todo mundo precisa. Muito obrigado, espero ter ficado no tempo. Muito obrigada, professor Jardelino. E passamos à última fala do professor Rafael Cerqueira Fornazier, que é graduado em Teologia pelo Instituto de Estudos Teológicos de Bruxelas, na Bélgica, e em Filosofia pela Faculdade de Filosofia do Seminário São José do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Antropologia Teológica pelo Instituto de Estudos Teológicos de Bruxelas e doutor em Teologia, com especialização na área interdisciplinar em Ciências do Matrimônio e da Família, pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para Ciências do Matrimônio e da Família, junto à Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. É professor do Programa de Pós-Graduação em Família da Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador e diretor do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para Ciências do Matrimônio e da Família, seção brasileira. Sua palavra. Então, bom dia a todos, a todas. Também gostaria de cumprimentar os colegas da mesa na pessoa do padre reitor, padre Pedro Paulo, e os demais colegas que aqui estão presentes. É uma alegria também aqui ter conosco um dos meus professores de filosofia, professor Frederico. Então, eu também peço licença para me colocar ali no ambão e assim também utilizar aí o mesmo modus operandi dos colegas aí. Vou usar. Pronto. Então, eu vou tentar, assim como pontuou o professor irmão Jardelino, depois vocês terão ocasião de ter os nossos textos, né, que estão ainda no canteiro de obras, né? Nós vamos finalizar, esperamos, então não vou aqui tentar me ater muito ao meu texto, mas falar de forma mais espontânea a partir das ideias que eu trago nesse texto e que depois estarão aí nessa obra que esperamos será organizada, né? Bom, a minha temática aqui, a minha abordagem pretende trazer um pouco uma aproximação entre essa temática da educação e da religião. Nós poderíamos nos perguntar, né, o que tem a ver? E eu acho que as gerações mais jovens poderiam se perguntar o que tem a ver religião com educação. E talvez a primeira resposta que nós poderíamos tentar elaborar seria, bom, vamos pensar no ensino religioso. Eu não quero tratar do ensino religioso aqui com vocês, não vou tratar desse tema do ensino religioso nas escolas, não é? Embora eu mesmo já tenha tido essa experiência, né, de ser professor também de ensino religioso em escola pública, lá em Bruxelas, numa escola municipal. Mas eu gostaria de tentar nos provocar um pouco a pensar essa experiência religiosa. Então, no primeiro momento, até recordando aquilo que o Papa Francisco disse na sua mensagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, deixe-me aqui só lançar o cronômetro,
para não passar do tempo, quando da abertura da campanha da fraternidade, que nós vivenciamos esse ano, já foi aqui mencionada algumas vezes, o Papa, então, ele dizia que as religiões sempre tiveram uma relação estreita com a educação, acompanhando as atividades religiosas com as educativas, escolares e acadêmicas. Como no passado, também hoje queremos, com a sabedoria e a humanidade das nossas tradições religiosas, ser estímulo para uma renovada ação educativa que possa fazer crescer no mundo a fraternidade universal. Ora, existe toda essa ação das religiões em prol da educação e, nomeadamente, nós estamos nesse contexto católico também que vai nesse sentido, mas paremos um pouquinho para pensar a nossa experiência religiosa, ou a possível experiência religiosa que cada um de nós pode ter. Existe um debate entre nós, as diversas áreas das ciências humanas e sociais, a respeito da aproximação dos conceitos, né, de religião, religiosidade, espiritualidade. Não vou adentrar aqui nesse debate. Alguns dizem, bom, não há consenso quanto à questão da aproximação, e talvez de um sinônimo que possa ter aí entre religiosidade e espiritualidade, mas também não há consenso quanto à sua total separação e distinção. Eu gostaria talvez de retomar um pouco a postura um pouco mais filosófica que vê nessa experiência religiosa essa abertura do ser humano ao transcendente que todos nós temos e que todos nós experimentamos. Abertura ao transcendente que está ligada à busca do conhecimento, ou à experiência mesmo do conhecimento que o ser humano faz, porque é esse recuo que nós temos, né, diante das coisas e até diante das pessoas, e que nos faz, então, pensar, elaborar aquilo que estamos percebendo, não é? Mas isso sempre numa perspectiva ao infinito. Por isso que é transcendente, a gente não para, não é? A gente se confronta com a realidade, com os objetos que estão à nossa volta, mas a gente está se projetando ainda para frente, por conta dessa nossa abertura transcendental. Então, na minha fala, nesses 20 minutinhos, eu vou passar aqui, eu vou tentar, vai ser um pouco a estrutura depois do nosso texto, rapidamente aprofundar mais um pouquinho esse tema da religião. Depois eu queria, voltando aquelas 3 abordagens que comumente a Conferência dos Bispos do Brasil emprega para analisar um pouco a realidade, né? Aquilo que nós experimentamos, que neste ano, na campanha da fraternidade, passamos do ver, julgar, agir para escutar. Vou falar um pouquinho disso, embora rapidamente, o discernir e o agir. Essas 3 palavrinhas. E eu queria ligar essas 3 palavrinhas com algo que o professor Antônio Jorge mencionou, eu diria, dos nossos dinamismos. Deixaria as dimensões para a estrutura mesma da pessoa que vou mencionar aqui agora, né? Gostaria de relacionar o escutar a esse aspecto da nossa afetividade, sermos afetados, tocados, provocados, e por isso a gente acaba tendo interesse, ou quando não somos tocados, né, na nossa afetividade, não temos interesse nenhum, né? Tem algo ali que não me afeta, que não me atinge, então eu durmo, né? Fecho os olhos e durmo. Então, desafio para nós professores, né? Mas desafio para nós também que estudamos, porque também somos chamados a provocar, a tocar também aquele que nos ensina, para que ele também se mova, não é? Nesse dinamismo, que é o dinamismo da afetividade que já foi colocado aqui. E ora, lembremos aqui, os nossos colegas da área da educação sabem muito bem, não é? Se a gente recorda aqui grandes clássicos como Piaget, Vygotsky, o Allon, trabalharam muito esse tema da afetividade, não é? Da importância, isso depois a gente traz um pouco no nosso texto. Então, eu gostaria de me deter um pouquinho nesses 3 aspectos, o discernir, ligado a esse tema do conhecimento, da reflexão, tá? E que, para nós, também, na atualidade, talvez seja algo que é provocador e deve ser provocador.
E estou dizendo aqui, trazendo essa estrutura, e quando a gente perpassa o texto da campanha da fraternidade, nós vamos ver um aprofundamento que vai nessa linha, um refletir mais em profundidade, aquilo que alguns sociólogos chamam de reflexividade. Uma reflexividade social é necessária. Nós trabalhamos muito o tema da reflexividade familiar, que precisa ser suscitada, e por que não, na linha do professor Jardelino agora, falar de uma reflexividade educacional, que justamente questione, coloque novos horizontes, não é? Que se situe novamente na atualidade, uma nova reflexividade no campo educacional, e eu acredito que é isso que também, em âmbito mundial, a campanha da fraternidade está alinhada a isso, não é? No âmbito mundial, a Igreja Católica propõe com outras religiões o Pacto Educativo Global. E nós entramos nesse pacto e convidamos outras religiões também a entrar nesse pacto educativo global. E, por fim, o agir. O agir que vai interpelar, da nossa parte também, a vontade que foi colocada aqui, mas não é uma vontade que parte em qualquer direção. É uma vontade que exige da nossa parte um agir ético, um agir que seja, de fato, justo, honesto, verdadeiro. E o que nos orienta nesse agir? Uma verdadeira sabedoria, não só um conjunto de conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada formativa, não é? Nas diversas etapas, vocês do terceiro ano, depois aqueles que estão aí nas diversas graduações, e nós também que continuamos, porque nós continuamos. Então, ou seja, vamos acumulando conhecimento, mas isso não basta. É preciso uma sabedoria para lidar com esse conhecimento, para que a gente haja de modo justo, honesto, verdadeiro, buscando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, não é? Aquilo que é belo, aquilo que nos move, mais uma vez. Aí eu passaria para um esquema que pode nos ajudar a perceber isso que eu estou tentando expor para nós aqui. Mas já volta a questão da religião. Vou aqui, estou apontando para lá, para o computador, pronto. Não sei se dá para ler, né? O professor Antônio Jorge expôs aqui aquilo que ele chamava de dimensões, eu chamaria de dinamismos, não é? Os nossos sentimentos, a nossa afetividade, que ali eu uso também uma palavrinha grega, o pathos, tá? E que poderia estar nessa perspectiva de escutar. Ora, no campo da religião, a nossa experiência transcendental, a nossa experiência de abertura, é uma experiência, num certo sentido, de escuta. Dizia um grande teólogo, para falar aqui um pouquinho para os nossos seminaristas, né? Karl Rahner já trabalhou muito isso, não é? Na sua teologia, essa abertura de escutar aquele que nos interpela, que, claro, para nós cristãos, é um Deus que nós chamamos de Pai, aprendemos assim por meio de Jesus Cristo. Para outras religiões vai ter outros nomes, não é? Vai ter outra, digamos, figura que vai aparecer, mas isso está em todos nós. O ser humano, como já disseram alguns, é um homo religiosus, é um ser humano religioso, assim também como outras notas que nós nos damos como característica da nossa humanidade. Somos um homem jurídico, somos um ser humano econômico, somos um ser humano, não é, de sabedoria, um ser humano que fala, um homem que fala, e por aí afora vai. São as notas características, né, da nossa realidade humana. Mas nós somos seres religiosos. Por isso que eu uso a palavra religião não como instituição em primeiro lugar. Ela pode se materializar, não é? Eu sou de uma religião institucionalizada, católica, ou evangélica, não é? Ou muçulmana. Quando eu dava aula de religião lá na Bélgica, as duas maiores turmas eram a minha, de religião católica, e da minha colega de religião muçulmana. E estávamos ali sempre conversando, não é? Sobre as nossas proximidades também. Nós sabemos como muitas vezes não é fácil, não é? Nessas diferenças que temos entre as grandes religiões. Então, essa nossa abertura transcendental faz parte da nossa, por assim dizer,
vamos usar a palavra das nossas dimensões. Nós somos pessoas biopsíquico-espiritual. Temos uma constituição fisiológica, biológica, uma constituição psicológica, que muitos a ela atribuem justamente todo esse dinamismo da nossa afetividade, não é? De sermos afetados, de sentirmos, de termos sentimentos, paixões, raiva, tristeza, medo, alegria, a paixão do amor, que pode ser uma grande abertura para nós, para uma história de amor, não é? Com outra pessoa. Isso tudo está no nosso dinamismo, né, nosso psiquismo. E essa abertura espiritual, que, como dizem alguns aqui conhecem Viktor Frankl, não é, em primeiro lugar, uma abertura para uma religião, mas é uma abertura que é essa abertura transcendental de todos nós, e que pode ser também. Ora, justamente aí está o ponto de relação entre religião e educação. Por quê? Nós, pela nossa transcendência, buscamos, por essa capacidade de recuo que nós temos, nós vamos adquirindo conhecimento, nós questionamos. Nós somos sujeitos, não é? Que questionam com uma autonomia, uma liberdade, procuram aprofundar, e por isso a necessidade de sermos cada vez mais sujeitos, diz o documento da fraternidade, né? A educação é sair do não saber, né? E passar para uma posição de consciência de si mesmo e do mundo que está à nossa volta. E sermos sujeitos dos nossos sentimentos, né? Primeiro nível ali, por assim dizer, sermos sujeitos do nosso conhecimento, da nossa inteligência, né? Para que também sejamos sujeitos bem conscientes do nosso agir, que nós, de fato, hajamos de forma consciente, não porque os outros nos repetiram isso, não é? Um exemplo interessante que às vezes dou nas aulas de ética teológica, moral teológica, é que, às vezes, quando nos dizem que nós não podemos tirar a vida do outro, fica parecendo que somente porque a lei me diz é que eu não faço, que talvez a gente não assimilou ou não integrou, não é, para nós mesmos, que aquilo que a lei diz, que eu não posso tirar a vida do outro, seja de fato algo bom que eu devo assumir para mim e para o meu agir, antes mesmo que seja uma formulação jurídica. Senão depois acaba sendo um legalismo. Eu não mato só porque a lei diz que eu não posso matar. Estão me entendendo? E isso muitas vezes acontece na nossa sociedade. Nós somos condicionados por um legalismo, mas no fundo nós não integramos. Por quê? Nós não nos tornamos sujeitos do nosso conhecimento. Não procuramos entender por que eu não tiro a vida do outro, por que eu respeito a vida do outro, por que eu devo entrar em relação com o outro nessa perspectiva do humanismo solidário, para que eu possa viver de fato um humanismo integral, não é? E aí, me permitam voltar aqui na base, eu coloquei lá pessoa na sua constituição, na sua tríplice, não é? Dimensão ali, biopsico-espiritual, e diga-se de passagem, quando a gente fala que nós somos pessoas espirituais, somos abertas, aí entra justamente o dado social da relacionalidade, ou dado relacional. Alguns vão dizer, nós somos uma pessoa biopsíquico espiritual social, ou biopsíquico espiritual relacional. Por isso que eu coloquei lá duas outras pessoinhas lá, né? Inserindo umas nas outras, porque isso também eu quero dizer para vocês, acho muito importante, que nos fez mal e nos faz muito mal, né? Uma ideia positivista da liberdade que diz que a minha liberdade termina onde começa a do outro, e a liberdade do outro termina onde começa a minha. Acho que isso tem feito um grande mal para a nossa sociedade contemporânea pós-moderna. A nossa liberdade, ela se realiza na relação. É uma liberdade em relação. Não há liberdades em bolhas. Se nós procuramos fechar, não é, a nossa liberdade num espaço delimitado, essa liberdade vai se evanuir, vai se acabar, não existe. É preciso que nós entremos em relação, eu sou livre em relação ao outro, porque eu devo responder pela minha liberdade, não é isso? Ética, ethos, lá em cima do agir, sabedoria apela também à ética, ao que é justo, não é? E nós vamos agir nessa perspectiva,
claro, sendo sujeitos da nossa liberdade, mas em interação com o outro, interação com os outros. Por isso, essa realidade de que a educação também se faz na relação, nós crescemos na relação. Ontem, à mesa, nós recordávamos que o Papa lembrava, na perspectiva desse pacto educativo global, que um ditado africano, né, que diz que para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. A nossa caminhada educacional, quer seja ela formal ou informal, e as duas vão de mãos dadas, não tem como a gente separar. Se a gente separar uma da outra, a gente também vai aí cometer alguns desvios de rota, né? Vão juntas, é necessário. Então o Papa diz, é preciso uma aldeia, então todos nós nos ajudamos, crescemos, nos tornamos sujeitos juntos e vamos aprendendo. Alguns estão com um caminho um pouco mais avançado, porque já tem alguns cabelos brancos, ou já perderam alguns, né? Outros ainda estão com bastante cabelo, graças a Deus, mas, bom, não se alegrem muito, né? Daqui a pouco pode perder também. Então vejam como que é importante. Aí eu coloquei ali duas setas, né? Uma para cima e outra para baixo. Por quê? Esses elementos, esses dinamismos da nossa realidade humana, sempre em relação, eles circulam, não é? Nós chegamos ao agir, mas precisamos de novo ser interpelados pelo nosso afeto, não é? Algo que nos provoque novamente, que nos mova, e é importante que nós busquemos na atualidade algo que talvez seja até benéfico para a nossa própria saúde emocional, que é uma certa maturidade afetiva. Uma maturidade afetiva que nós podemos construir ao longo da nossa caminhada. O professor Jardelino apontava aqui um professor socioemocionalmente bem, digamos, orientado, fez um caminho de amadurecimento. Por quê? Porque na nossa sociedade nós precisamos desse amadurecimento afetivo para termos também um bom convívio e não nos deixarmos mover somente pelos impulsos que nós vemos por aí muitas vezes, né? Uma briga de trânsito acaba em morte, né? Acaba em paulada, um final de jogo de futebol, 3, 4 motos. Onde nós estamos? Para onde nós vamos? Por que isso? Por que eu devo deixar minhas emoções, meus afetos? São importantes, não estamos negando, não. É importante gritar pelo time do coração, né? Se emocionar quando faz um gol. Mas será que é justo que eu tire a vida do outro porque ele não torce para o Fluminense, como eu torço? Será que é justo que eu quebre o carro do outro porque ele me fechou? Então, aí eu passo de uma atividade afetiva, né, para uma atividade de conhecimento, elaborar um juízo claro para ver como é que eu devo agir nas determinadas situações em relação com os outros. E aí a gente vive, ou procura viver em todo caso, de forma mais justa, em comunhão, em fraternidade, e não nos fechando nas bolhas da minha liberdade, que pode fazer o que bem entende, porque o outro me pisou no calo, então eu vou lá quebrar tudo, não é? Não, nós precisamos mudar essa perspectiva, né? Nós sofremos tanto, nossas famílias sofrem tanto, nós sofremos com a violência que está por aí, com as divisões, com a falta de solidariedade, de comunhão. Então, para nós, esse movimento, essa relação da pessoa, diz um autor, um filósofo alemão, que ele gosta de dizer que não há pessoa, há pessoas, porque nós só nos entendemos na relação. Não há pessoa, há pessoas. Nós nos entendemos na relação. A liberdade se desdobra na nossa relação, não é? A nossa vida de comunhão faz com que a gente cresça, a começar, como já foi colocado aqui também, por essa experiência íntima da família, mas que se desdobra também na sociedade, que não pode se fechar sobre si mesmo, porque também morre. Se vira uma bolha também, família, uma bolha fechada, também morre. Deve ser uma célula viva que se desdobra, não é? Uma célula totipotente, não é? Que vai se desdobrando. Não pode ficar uma célula isolada, senão morre. Então, nós, nessa perspectiva, a religião pode nos ajudar, sim,
essa abertura para o crescimento de conhecimento, que, mais uma vez, não é só um conhecimento de aquisição de conteúdo. Por isso, muitas vezes, a gente se questionou, né? O que a religião tem a ver com a educação? Se o que a religião oferece, talvez não seja um conhecimento necessário para a vida das pessoas. E por que muitas vezes a gente se questionou nesse sentido? Porque nós ainda estávamos naquela influência da razão instrumental, não é? Apontada lá pela escola de Frankfurt, não é? Adorno, Horkheimer, que aponta essa razão muito instrumental de ver as coisas como objeto, né? De chegar a fins. E aí seria o caso também da gente pensar nessa perspectiva de uma reflexividade educacional, mas numa razão também relacional, uma razão mais relacional, né? Entre nós, entre docentes, discentes, mas entre discentes, entre docentes, uma razão mais relacional, que também pontue valores, os valores que nós perseguimos. Nós, enquanto temos uma religião também que traz para nós certos princípios, nós temos ali valores que são já colocados, é verdade, mas que são compartilhados com tantas outras religiões. Falávamos aqui agora há pouco, né? O respeito pela vida do outro. E vou terminar, porque o tempo já se esgotou. É interessante quando a gente pega lá no livro do Gênesis, lá no início, quando acontece a primeira morte na Bíblia. Você sabe que a primeira morte na Bíblia acontece entre irmãos. Caim que mata Abel. A primeira morte na Bíblia é dentro da família, dentro da proximidade. Não deveria ser assim. Claro, não é só aquela família, é a nossa família humana também, não é? E o que Deus diz para Caim? Onde está o teu irmão? E Caim responde, por acaso sou eu guarda do meu irmão? E Deus diz, o sangue do teu irmão apela aos céus. O que isso significa? Nós somos sim. Nós somos cuidadores uns dos outros. Nós temos responsabilidade uns pelas vidas dos outros. Por isso devemos estar atentos ao que nós vivemos, como nós vivemos, para o nosso próprio bem. Não é vigiar a vida dos outros, não, né? Não é fazer Big Brother. É realmente viver com os outros. Né? É o cuidado. É uma ética do cuidado. Obrigado. Muito obrigada, professor Rafael Fornazier, e agradeço os três que apresentaram muito bem, espero que a gente tenha contribuído para essa reflexão sobre a educação nos contextos familiar, escolar e religioso, e como já foi mencionado, eu e o professor Jardelino e eu estamos organizando uma coletânea sobre a mesma temática da mesa. E então, até o fim do ano, até o início do ano que vem, a gente já espera estar com esse material pronto, disponível aí para que a gente possa refletir mais sobre essa temática. Então, agradeço a presença de todos e a confiança do reitor, né? E espero ter contribuído aí para a universidade, para os alunos, professores e colaboradores, para estarem mais próximos, né, dessa educação num sentido mais amplo, né? E passo aqui a palavra ao reitor para uma colocação final. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, professora Lúcia, todos os membros aqui, palestrantes, convidados participaram aqui, a todos vocês também presentes. Sabemos que a partir dessa jornada teremos desdobramentos em nível de reflexão, né, de ação a partir da escuta, discernimento, como aí é proposto, né, pelo nosso documento da campanha da fraternidade deste ano, que as nossas redes de cooperação elas possam continuar crescendo com o nosso empenho, com o nosso comprometimento, com a nossa sensibilização, exatamente com relação, né, a dor, né, do outro e a nossa. Possamos continuar nos ajudando e nesse crescimento também, né, fazer uma experiência cada vez mais fraterna. Obrigado a todos, né, seja da parte dos nossos cursos, né, de graduação, do nosso colégio de aplicação. Encerrando aqui, vocês terão, né, um intervalo, né, conforme, né, de costume, né, tranquilo, aí depois que seguirão, né, para a sua próxima, né, aula, né, que continue com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe a todos. Tenham todos um bom dia.